E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar de uma raça muito amada e conhecida por todos, que está na maioria dos lares brasileiros. É uma das raças que a gente mais atende em consultório, banho e tosa e também nos pet shops, tá? Que é a raça de cachorro Shih Tzu. Então, se você tem o Shih Tzu, não sabe muita coisa sobre essa raça, se você tá pensando em adotar ou comprar essa raça, ou se você tem curiosidade em saber mais sobre ela, você veio pro vídeo certo. Então, até o final do vídeo, você vai saber tudo sobre essa raça. Hoje a gente vai abordar a origem dela, a classificação, a personalidade, as características físicas, os cuidados que você tem que ter com ela e também as doenças principais que podem acometer o Shih Tzu. Então, se esse conteúdo te interessa, já se inscreve no nosso canal, clica no botãozinho vermelho, aciona o sininho da notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no canal, que a gente posta vídeo toda semana. E também tem nossas redes sociais, a gente vai deixar aqui e vocês podem seguir a gente lá que tem conteúdo novo todos os dias, beleza? Então vamos lá pro vídeo. Toca a vinheta, Lucas. Então pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário aqui da Zoomédica e o primeiro tópico do vídeo, como eu falei, é a origem da raça Shih Tzu. O Shih Tzu tem as raízes na região do Tibete, tá? Que hoje é uma região que pertence à China, mas só que o desenvolvimento dessa raça aconteceu na China. E em chinês, a palavra Shih Tzu significa pequeno leão, tá? Então, se você for olhar a carinha do Shih Tzu, realmente ele parece um leãozinho por conta do formato do rosto, o modo, como os pelos crescem na cabeça e porque eles crescem em todas as direções, dando um aspecto de uma jubinha mesmo. Por isso que lá essa palavra deriva de pequeno leão. E há muito tempo atrás, essa raça vivia nos palácios imperiais da época, ou seja, eles eram mascote das famílias imperiais. E depois de 1912, exemplos da raça foram levados para o ocidente, já que a China, a região do Tibete também fica no Oriente. Mas só que o primeiro registro de importação da raça foi em 1931, feito pela Grã-Bretanha. E a Grã-Bretanha, na época, era a junção da atual Inglaterra, País de Gales e Escócia. Porém, somente em 1934, o Shih Tzu foi declarado oficialmente como uma raça. Agora que a gente sabe um pouco sobre a origem, a gente vai conversar sobre a classificação da raça Shih Tzu. Essa raça é pertencente ao grupo 9, de acordo com a Federação Cinológica Internacional, que tem a sigla de FCI. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição. Então, se você quiser saber sobre Shih Tzu, sobre Lhasa, Spitz, outras raças, tem falando tudo lá. Então, link na descrição, só clicar e ter acesso. Então, como eu falei, o Shih Tzu é do grupo 9 e no FCI o grupo 9 representa os cães como do tipo de raça de companhia. E nesse grupo 9, a seção do Shih Tzu é a 5, tá? Que representa cães de origem do Tibete. Então, resumindo para a gente entender melhor, de acordo com o FCI, o Shih Tzu é classificado como grupo 9, que são grupos dos animais de companhia, da seção 5, que são cães de origem do Tibete. E a personalidade do Shih Tzu, vocês conhecem? É uma personalidade muito peculiar e a gente vai falar agora das características da raça e vocês vão se surpreender. Como a gente já sabe, eles são classificados cães de companhia, ou seja, eles adoram a companhia humana. Então eles são ativos, são calmos, também são alertas, vivaz, amigáveis e extremamente inteligentes. Mas apesar deles gostarem da companhia dos humanos, eles também gostam de manter um pouco da independência. Ou seja, eles são ótimos e agradáveis animais de estimação. Então, se você quer comprar ou adotar um Shih Tzu, é extremamente recomendado. Principalmente para você que tem crianças em casa, já que por essas descrições que eu falei, eles lidam muito bem com crianças. É lógico que tem exceção, tá, gente? Então tem Shih Tzu que a gente atende que é extremamente bravo. Então, de regra geral, eles são excelentes animais de companhia e são extremamente dóceis. Mas só que eles têm que ser
treinado desde cedo para você não ter problema de comportamento. E se você é um daqueles azarados que tem um Shih Tzu que é difícil de lidar e agressivo, o que a gente indica para minimizar ou resolver a situação? A gente indica você procurar um adestrador, então esse animal precisa passar por um adestramento, e também o ideal é o cão entender de hierarquia da casa humana desde cedo, tá? Então o cão tem que saber quem comanda, quem é o, vamos dizer assim, o macho alfa da matilha dos humanos. Então o cachorro ele tem que estar ciente disso. Agora, se você quer adotar essa raça e não tem tempo, seu tempo é zero, você sai cedo e volta à noite, chega em casa cansado, toma banho, janta e dorme, quero te dizer que o Shih Tzu não é tão recomendado para você, porque eles são muito dependentes, apegados e carentes, então eles dependem da companhia humana. Por exemplo, se você tem essa rotina pesada, o seu cachorro vai sentir falta de você. Então a gente não recomenda tanto essa raça. Mas o lado positivo é que eles não precisam de muito espaço, já que hoje muitas pessoas moram em apartamento por causa da verticalização das cidades. O Shih Tzu é uma boa pedida para esses espaços menores, tá? Então eles podem viver tranquilamente em apartamentos pequenos, mas nada impede também que eles vivem em casas. Ou seja, o Shih Tzu é bem versátil em termos de espaço, mas não confunda isso com sedentarismo, tá? O Shih Tzu, ele precisa de atividade física. Então, mesmo morando em um apartamento pequeno, a gente recomenda passeios, de preferência diário ou no mínimo 3 vezes por semana. Então agora vamos para o quarto tópico do vídeo, que seria características de aparência da raça. Quando eu falo características de aparência, seria a aparência física, tá? Então a primeira característica e uma das mais importantes é que essa raça, eles são braquicefálicos. E o que isso significa? Significa que a face é plana, tá? E o focinho é curto, sendo então a maxila menor que a mandíbula. E apesar de muita gente achar isso bonitinho, e realmente é, essa característica, se for muito acentuada, ela gera diversos problemas para a raça. E esses problemas a gente vai falar mais para frente. E além do focinho curto, ele também tem aqueles olhões, né, tão grandes, parece que tá esbugalhados. Também são animais pequenos, a média de altura é em torno de 30 centímetros, e a média de peso é em torno de 6 a 8 quilos, dependendo do peso do Shih Tzu. Lembrando que machos, em geral, são mais pesados que a fêmea. A coloração deles é bem variável, varia de preta, marrom e branco, que são os mais populares. E o Shih Tzu, quando ele é filhotinho, dependendo da cor inicial dele, ele altera essa coloração, tá? Então é comum um Shih Tzu de uma cor filhote e quando ele fica adulto alterar a coloração do pelo. Como eu falei, ele vive bem em espaços pequenos, então ele não necessita de muita atividade física como outras raças, mas cuidado com sedentarismo. E a pelagem, como todos já sabem, ela é grande e extremamente exuberante, tá? E o lado bom disso é que eles não soltam pelos. Então, por exemplo, se você pegar um Shih Tzu no colo e abraçar ele, depois tirar e olhar para sua blusa, você vai ver que não solta muito pelo como as outras raças. A desvantagem é que esse pelo requer cuidados e a gente vai falar também mais pra frente. E se esse vídeo está agregando para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para você ficar por dentro de outros vídeos como esse e também seguir a gente aqui, ó, nas redes sociais. Agora que a gente sabe mais sobre as características dessa raça, e isso é muito importante para o próximo tópico, a gente vai falar de cuidados com ela, tá? E predisposição às doenças. Então, a primeira coisa que a maioria de vocês já sabem é os cuidados que a gente tem que ter com higiene e beleza, tá? Porque como é uma raça, igual eu falei, que tem pelagem grande e exuberante, né? O pelo é extremamente longo e lindo, requer escovação diária. E além da escovação, hidratação, banho e, em alguns momentos, tosa. Se você seguir isso à risca, o pelo do seu Shih Tzu não vai embolar, tá? Porque é muito comum quando a pessoa não tem cuidado ou fica muito tempo sem tosar, o pelo cresce, ele embola e no final das contas, muitas vezes não tem jeito de desembolar e o correto nesse caso seria tosar ele baixo. E essa raça, ela é
bonita com pelo grande. Então, se você não tiver cuidado, vai embolar o pelo e você vai ter que tosar ela. E outra coisa também que é importante a gente falar, por ele ser peludo, quando faz muito calor, essa raça sofre um pouco mais que as outras, tá? Então, quando você vê que tá calor, a temperatura tá alta, o que a gente recomenda? Faz uma tosa mais baixa, tá? Isso vai amenizar o calorão que essa raça pode sentir. E outro problema muito comum dessa raça seria a deficiência de drenagem de lágrima, tá? E essa deficiência vai fazer com que a lágrima caia nessas dobrinhas, predispondo também à dermatite. E por que ele tem deficiência nessa drenagem? Porque, como eu falei, o focinho é achatado. Então, o canal que a lágrima é drenada, ele fica tortuoso, tá? Porque a lágrima, ela é produzida no canto esquerdo do olho, lubrifica o olho todo e cai na abertura desse ducto. E esse ducto funciona como um ralo do banheiro, por exemplo. Quando você liga o chuveiro, seria a produção de lágrima. O início do ducto nasolacrimal seria o ralo, tá? Então a lágrima é produzida, lubrifica o olho, cai nesse ralo. Desse ralo, ele vai para o nariz. Aí o animal inspira, igual eu fiz, e deglute a lágrima. E como eu falei, o canal é tortuoso, então essa lágrima tem mais dificuldade de ser drenada e muitas vezes não acontece essa drenagem, cai no pelo e predispõe a esses dermatites. Outra consequência deles serem braquicefálicos seria a presença de roncos, espirros e dificuldades respiratórias, tá? E eles têm essa dificuldade respiratória não é só por serem braquicefálicos, isso está na genética deles, tá? Então, o fato deles serem braquicefálicos já está na genética e tem outros problemas também, além do focinho torto, que também está na genética. E esses sinais que eu falei, que seriam roncos, espirros e tosses, eles são agravados principalmente se eles tiverem estenose de narina. Então, a narina deles é mais fechada, tá? Isso dificulta a passagem do ar. O palato mole alongado, o palato então é uma estrutura que fica próxima à garganta, fica alongado, dificultando a respiração, e também hipoplasia traqueal, que faz com que a traqueia fique menor do que o normal. E além disso, outra coisa que dificulta essa respiração seria a língua desses animais, que ela é extremamente grossa. Isso dificulta também a passagem de ar. Então não é só pelo fato deles serem braquicefálicos que dificulta a respiração. Isso sim agrava, mas tem essas outras características que eu falei também, que é comum nessa raça, que faz com que essa respiração, dependendo da intensidade, né, da gravidade desses outros fatores, se torna muito pior. Então, se você quer adquirir essa raça, você tem que olhar muito a procedência, tá? De onde ela vem, qual que é a origem, quem que está criando essa raça. Uma boa dica também é você olhar a árvore genealógica dela. E tem informação então dos pais, dos avós, dos tataravós. Isso é extremamente importante para ver se o seu animal terá problemas respiratórios. E além de problemas respiratórios, eles também apresentam dificuldade na troca de calor, já que uma das maneiras do cão diminuir a temperatura do corpo é através da respiração, tá? Então não é incomum a gente atender nos consultórios casos de hipertermia e hipertermia pela dificuldade respiratória. Então, às vezes você está passeando com essa raça na rua, por exemplo, o sol está quente, tem dificuldade de troca de calor, a temperatura aumenta, não diminui a temperatura pela respiração e tem que levar ele correndo para a clínica para ele ser atendido. E essa respiração, né, logicamente ela agrava com atividade física intensa. Então, o que a gente indica? Você fazer em horários em que a intensidade solar é menor, tá? Que seriam antes das 10 e após as 16 horas. E se você tem um Shih Tzu e notar que ele está apresentando muito ronco, tosse, espirro, está incomodando ele, está incomodando você, tem até cirurgias corretivas que você pode fazer com ele que vai dar mais saúde e longevidade, tá? Então essas cirurgias consistem em aumentar um pouco o espaço da narina para entrar mais ar e ele poder respirar melhor, e também cortar um pedacinho do palato mole, porque você fazendo isso vai entrar muito mais ar e vai facilitar a respiração, a troca de calor e vai minimizar todos esses problemas que eu falei. Um outro problema que essa raça apresenta, o fato do olho dele ser esbugalhado, e não é porque o olho é grande, tá? É porque a órbita óssea
ela é rasa. A minha mão esquerda seria a órbita óssea. A minha mão direita seria o olho, tá? Então, na maioria dos cães, a órbita óssea contorna muito bem o globo ocular, tá? Como eu estou mostrando aqui. No caso do Shih Tzu, a órbita é rasa, então ela não é fechada assim, ela é aberta. Então, o olho, nesse caso, fica mais exposto. Esse é o motivo, então, dessa exposição intensa do olho. Isso gera muitas consequências, já que o olho escora menos nesse osso, tá? Que é raso. E as consequências seriam a saída do globo ocular mesmo, ou seja, por trauma, ele bater em algum lugar. Muitas vezes só de você manipular o animal, o olho já sai um pouco da órbita, e principalmente em brigas. Então, se um Shih Tzu brigar com uma outra raça e a mordida for próximo à órbita, muitas vezes esse olho sai. E caso isso aconteça, é cirúrgico, tá? Ou procedimento ambulatorial. Então, se o olho não tiver condições de ser mantido, ele tem que ser retirado. E o principal que a gente tenta é reposicionamento do olho, para o animal não perder esse órgão. Então chega, né, galera? Chega de falar desse problema dele ser braquicefálico, ter olho. Vamos falar de outros agora. E um dos problemas que esse cachorro tem seria hábito de comer cocô. Então, pessoal, esse hábito de comer cocô é até engraçado, né? Mas muita gente sofre com isso, porque vamos combinar, né? É nojento esse hábito. Então, nossa, cara, não gosto nem de pensar. Esse hábito de comer fezes está na genética também, tá? Então tem vários problemas, tem até medicação para minimizar esse problema. E muitas vezes esse problema pode ser psicológico também. Tem várias causas, né, na verdade. Tem deficiência nutricional, deficiência pancreática exócrina, também tem o fato do cachorro gostar do sabor das fezes. E outras psicológicas, né? Por exemplo, se ele fizer cocô no lugar errado, você xingar, ele vai entender que fazer cocô, você vai xingar ele. Então o que ele vai fazer? Antes de você xingar, ele vai comer as fezes para você não ver, tá? Então, muitas vezes acontece isso. Então, se seu Shih Tzu apresenta isso, o indicado também é levar no veterinário, que ele vai te ajudar. E para finalizar esse tópico sobre cuidados e doenças, a gente vai falar agora mais sobre problemas de pele, que é recorrente nos atendimentos veterinários dessa raça. Então essa raça, a pele dela já é sensível de natureza, então é genético isso. Então eles apresentam muita otite, muita dermatite por ectoparasitas e também dermatites alérgicas. Então por isso que a gente indica, mesmo se o animal não tendo problema de pele ou otite, mas só por ser dessa raça e ter predisposição a ter problema de pele, a gente indica você utilizar shampoo hipoalergênico quando você levar seu animal para o banho e tosa ou dar banho em casa, e também fazer limpeza de ouvido, tá? No mínimo 2 vezes por semana. E por último, mas continuando no tópico de pele, a gente indica também uma ração de qualidade para manter pele e pelos saudáveis, tá? E muitas vezes o que a gente indica é você já dar ração para pele sensível. Então tem muitas no mercado e o principal sabor seria salmão. Então isso ajuda muito na composição da barreira cutânea. Então pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. E saiba que essa raça é extremamente aceita e muito popular, tá? Então mesmo tendo essas doenças, mas você procurando sobre procedência, vale a pena ter. E para não perder conteúdo como esse e muitos outros, se inscreve no nosso canal do YouTube e segue a gente aqui, ó, nas redes sociais. Beleza? Então um forte abraço para todo mundo e tchau!